Boa tarde, né? E boa noite também. Bom dia aos que vão assistir posteriormente o encontro, né? Que vai ser publicado no canal do YouTube do GPEM, né? Desejo a todos vocês boas-vindas, né? Que sejam todos bem-vindos a este encontro de hoje, promovido pelo GPEM, o qual integro, né? E o qual também sou coordenador das atividades de estudos. E assim, antes de iniciarmos, né, oficialmente a palestra com o professor convidado, eu queria inicialmente falar um pouco do grupo, né, para aqueles que não integram o grupo e para aqueles que são recém-chegados no grupo e ainda não conhecem bem o grupo, né? Eu vou falar um pouco sobre o GPEM, né, Grupo Intelectos de Pesquisa e Estudos em Educação Matemática, né? O grupo ele foi fundado no ano de 2013, né? Então, foi o primeiro grupo de pesquisa da UPE Campus Garanhuns na área de educação matemática, foi o primeiro grupo a ser criado na universidade, no Campus Garanhuns. E, atualmente, o grupo ele é liderado, né, pelos professores Diógenes Maclini e pelo professor Robson Eugênio, né? Compõe o grupo atualmente, né, doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, graduados, graduandos e também professores da educação básica. O grupo ele se divide em linhas de pesquisa, né, que são elas: tecnologias educacionais do ensino da matemática, certo? Formação de professores que ensinam matemática, processo de ensino e de aprendizagem no ensino da matemática, né? O grupo ele vem trabalhando de forma árdua, né, com encontros semanais. Isso no intuito de preparar os estudantes para o ingresso, né, em programas de mestrados e doutorados. Então, eu queria deixar aqui, né, um pouco do grupo de pesquisa do GPEM, né, para aqueles que não participam e desejam, né, fazer parte desse grupo também. Né, um grupo bem potente que vem trabalhando semanalmente nesse ramo da educação matemática. E vou deixar no chat aqui também os links das redes sociais do grupo, né? Então, temos o canal no YouTube, convido a vocês a conferir o material que é colocado lá, as ações do GPEM, se inscrever no canal, lógico, né? Também vou deixar o link do Instagram, onde as ações são colocadas, todas as ações, todos os encontros. Vocês sigam lá o perfil no Instagram do grupo, curtam o material, divulguem. Tem também um grupo do próprio grupo, né, no Facebook, onde vocês também podem participar. É importante esse engajamento para motivar nós que fazemos parte do grupo a crescer, né, e mostrar o quão potente é esse grupo, né, modéstia à parte, né, grupo de pesquisa aí na área da educação matemática. Então, acessem posteriormente não, que depois vocês vão perder esses links, né, acessem agora o tempinho que a gente está fazendo essa abertura para se inscrever, né, seguir o perfil no Instagram e tudo mais. Não deixem de se inscrever, curtir os materiais lá, que tem bastante material onde vocês podem aproveitar e aprender bastante sobre as teorias na área da educação matemática, né? E visando contribuir, né, nos estudos da educação matemática, propomos esse encontro de hoje, né, com o palestrante que não foi escolhido à toa, né, foi escolhido a dedo pelo currículo que ele tem, pela pessoa que ele é, né, que é o professor doutor Marcos Bessa, né, de Menezes, né? Então, é um enorme prazer, né, tê-lo aqui com a gente, né? É um enorme prazer também agradecer de modo prévio por ter aceitado o convite, aceitou sem respirar. A partir do momento que ele visualizou a mensagem que estava online na hora, ele aceitou, então acredito que foi sem respirar. Então, isso é uma honra enorme para a gente que compõe o grupo, né? E principalmente para mim, que sou orientando do professor Marcos Bessa, né? Então, estar mediando esse momento aqui também é motivo de bastante alegria, certinho? Então, antes de entregar a fala para o professor, eu queria apresentar também aqui um pouco do currículo dele, né? De forma bem breve, porque é bastante extenso, né? Então, o professor, ele é doutor em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, é pós-doutor em Educação Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Complutense de Madrid, né, professor associado da Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, professor permanente do programa de pós-graduação em ensino das ciências e matemática do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco,
professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências e Educação Matemática, PPGCM, da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, e é líder de grupos, né, de pesquisas voltado para a didática da matemática e educação matemática inclusiva. Né, o professor ele tem experiência na área da matemática, óbvio, né, atuando principalmente nos seguintes temas: né, educação matemática, contrato didático, transposição didática, teoria antropológica do didático, teoria das situações didáticas e a educação inclusiva. Caso haja alguma retificação a se fazer ou complementação a se fazer, professor, sinta-se à vontade nessa breve explanação do seu currículo. Né? E agora, né, eu desejo boas-vindas a você, né? Novamente, um imenso prazer em tê-lo aqui com a gente. Né? E entrego a palavra agora a você, mas antes de iniciar a sua apresentação, falar sobre um pouco a dinâmica do grupo. Quer dizer, que já foi falado, né? Que você prefere que interrompa você durante a apresentação. Então, como isso ficou esclarecido, que a gente tem isso como protocolo aqui no grupo de pesquisa, aos convidados, né? Aproveito também para dizer que você está fazendo a abertura de um ciclo de palestras nesse segundo semestre que estamos promovendo aqui no GPEM. Então, você, né, de forma oficial, está abrindo este momento, né? Então, é um grande prazer e agora entrego a palavra a você. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Assim, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. Assim, eu não sou nada demais, não, cara. Assim, a gente só é um pouco mais velho, pô. E aí, como a gente é mais velho, a gente passou por outras coisas que vocês ainda não passaram, mas assim, é uma questão de idade mesmo, de tempo. Então, assim, o que a gente vai conversar aqui são coisas que a gente tem estudado, e aí eu vou passar e explicar um pouco para vocês o que eu tenho pensado e tenho feito. Quanto eu tenho aceitado, olha, cara, vocês me pedirem qualquer coisa, só não pede dinheiro, porque eu não tenho, mas assim, para falar sobre educação matemática, conversar com o professor, conversar, isso para mim é um prazer. E estar com o Diógenes, que é um amigo muito querido mesmo, tá agora também com o Robson aqui, que também está no grupo, é uma satisfação muito grande. Então, assim, não é um convite, é um chamado e eu atendo. E, assim, sempre que vocês quiserem e acharem que eu possa falar alguma coisa que seja legal, a gente pode me chamar que eu venho para cá e a gente conversa, assim. E eu quero deixar vocês bem tranquilos na hora de vocês, se vocês não conseguirem entender alguma coisa do que eu falei, ou passar batido alguma coisa, vocês podem parar e perguntar, enfim. A gente está aqui mesmo para conversar, não tem esse caráter de hierárquica meio esquisito, não, porque eu também não gosto muito desses negócios, não. Tá certo? Então, a gente vai conversar. E assim, a proposta que eu trouxe para conversar com vocês é uma teoria, que é a teoria das situações didáticas. É uma teoria que eu retomei a discussão sobre ela agora, a partir da pandemia. A pandemia me trouxe reflexões sobre as situações didáticas. Também, alguns outros trabalhos que eu orientei, né, como o da Vanessa, que está aqui com a gente, e que tratou sobre um trabalho de inclusão, né, no caso dela, ela trabalhou com cegos lá no mestrado, e agora no doutorado ela vai trabalhar com uma outra área, que é com surdos. Mas então, assim, e mais o Alisson, que foi um outro colega também que eu orientei, que ele trabalhou com surdos, esses trabalhos me fizeram refletir sobre a teoria das situações didáticas, né, e a importância dela e como ela teria que casar, né. Eu vou... E está aqui Poliana também, que agora é minha orientanda nova. Tudo bom, Poliana? Conheci Poliana ontem, não é, Poliana? Falei contigo ontem. Ela entrou agora... Vai entrar no doutorado só em março, né, Poliana? Que começa as aulas do doutorado em março, né? Isso mesmo, professor. Olá, boa tarde. Boa tarde, Poliana. Então, assim, ela também vai trabalhar com inclusão e talvez a gente enverede por esse caminho das teorias das situações didáticas, que eu acho ela importante. Eu vou dizer de onde eu falo, tá certo? Para vocês entenderem de onde eu falo. Eu falo como pesquisador de sala de aula. A minha brincadeira é olhar a sala de aula e entender como ela funciona. Para mim,
eu não consigo ver a sala de aula sem uma dinâmica, sem uma atividade e uma ação que seja colaborativa entre o professor e os alunos, sejam eles em qualquer nível. Né? Eu sei que quando a gente trabalha com crianças e com adolescentes, diferente de adultos, a gente tem que saber lidar com a questão da divisão de responsabilidades, porque, às vezes, essas crianças e esses adolescentes ainda não têm a maturidade, né, de absorver essa responsabilidade que cabe a eles dentro desse processo, de ensinar e aprender. Então, mas ele é um trabalho colaborativo. E o professor tem que ter clareza disso. Ele não é dono ele não é dono do conhecimento, ele não é o cara que vai fazer o outro aprender, ele vai ajudar com que o outro descubra e aprenda. E isso, cada vez mais, eu entendo dessa forma. Eu tenho liderado um grupo de pesquisa, né? Tenho liderado porque os outros não quiseram, botaram a responsabilidade para cima de mim, mas eu tenho liderado um grupo de pesquisa sobre inclusão, e esse grupo, assim, é uma outra coisa que eu tenho percebido, que quando a gente discute a questão do processo de ensino-aprendizagem, ele não está somente preso aos nossos conhecimentos matemáticos. Normalmente, o nosso entendimento, né, a nossa formação inicial e até as nossas formações continuadas, em muitos dos casos, elas não nos dão suporte para entender como é que funciona a sala de aula. Eu tive lendo, e assim, a pandemia nos favorece a ler um bocado de coisa, né? E eu estava lendo um texto agora há pouco tempo, e esse texto para mim foi fantástico, que me remeteu a uma situação que eu já tinha passado dando aula para indígena em Caruaru. E assim, no texto fala de uma professora que ela foi dar aula para crianças numa aldeia, né, numa tribo indígena, e ela queria trabalhar as operações a operação de subtração com as crianças, né? Então, ela virou para uma criança e falou assim, quanto é que... Olha só, você tem 10 peixes, fala para a criança, você tem 10 peixes, você dá 3 para o seu irmão, você fica com quanto? Aí a criança olhou para a cara dela, fico com 13. Aí a professora olhou assim, com 13. Aí ele é. Se fosse um outro professor que não tivesse uma coisa que é extremamente importante, e eu vou tratar isso até numa disciplina que eu vou dar no doutorado, que é a sensibilidade, ela teria simplesmente falado assim, não, você tem 10, tira 3, você fica com 7. Só que ela perguntou para essa criança, falou assim, como assim? Como é que você fica com 13? Aí ele é o seguinte, professor, toda vez que eu dou alguma coisa para o meu irmão, eu recebo em dobro. Então, se eu dei 3 peixes para o meu irmão, eu vou receber 6. Como eu dei... Se eu recebi 6, eu tinha 10, 16. Mas como eu dei 3 para o meu irmão, eu fiquei com 13. Veja, o que é que um professor de matemática, o que um professor faz, além de formar uma pessoa para ser cidadã dentro da sociedade que ela vive? Nada. Então, o que é a matemática? A matemática serve para resolver problemas. E a matemática que essa criança sabe, e a matemática que funciona nessa sociedade que ela está lá, é diferente da nossa sociedade que é de acúmulo de bens. Porque ninguém na nossa sociedade dá alguma coisa e recebe em dobro. Né? Normalmente a gente deu ou perdeu. Né? Normalmente é assim. Mas existem outras sociedades que têm formatos de pensar, cálculos matemáticos e forma de elaborar matemática completamente diferentes. E a gente tem que ter sensibilidade para isso. Então, a gente tem que entender, e por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar sobre teoria das situações didáticas e eu tenho que conhecer com quem eu trabalho para eu poder elaborar alguma coisa para ele agir. Eu tenho que conhecer esse meu aluno de forma profunda e a sociedade em que ele vive para ele poder entender como é que vai funcionar toda essa brincadeira dentro da sala de aula. Nada funciona se eu não entender o outro, se eu não tiver sensibilidade pelo outro, se eu não tiver... Quando eu falo sensibilidade, não é ser bobo, mas é ser acessível.
e de que você possa afetar o outro, no sentido de afetar mesmo, de ter afetividade e de poder afetar o outro. Então, isso é extremamente importante. Se a gente não tiver consciência disso, se a gente não tiver clareza disso, pouco a gente ajuda o outro a construir. E isso isso é uma coisa que eu tenho percebido e nessa trajetória que a gente tem feito de estudos, de leituras, de tudo que a gente tem visto. Então, a gente tem que conhecer o outro. E aí, a partir de conhecer o outro, eu posso propor alguma coisa. Bom, eu vou apresentar alguns slides para vocês sobre a teoria das situações didáticas. E quando eu apresento esse negócio, tem uma coisa que é muito chata que eu não vejo mais vocês. Então, eu peço que vocês digam se está aparecendo, se não está aparecendo. Porque eu não sei fazer aquele negócio de ficar em duas telas. Eu peço desculpa, porque eu sou simplesmente um usuário. Está aparecendo aí? Apareceu. Sim. Está assim, professor. Beleza. Então, tá beleza. Então, eu vou colocar aqui para apresentar. Então, eu vou conversar com vocês sobre isso aqui. Veja, eu não estou vendo mais vocês. Então, se vocês estiverem me xingando alguma coisa, falando alguma coisa, eu não vou ver. Então, vocês têm que ligar o microfone para poder ver vocês. Então, se vocês pedirem para eu parar, aí vocês me avisam. Eu vou conversar com vocês sobre o papel desses atores dentro da teoria das situações didáticas. A teoria das situações didáticas foi elaborada por Guy Brousseau, né? Ele começa a pensar, né, que ele vai de encontro àquela didática que existia, né? Na nossa formação, na nossa graduação, de um modo geral, os cursos de licenciatura em matemática, e aí eu estou falando com os matemáticos, mas eu acredito que também nos cursos de pedagogia, como Poli é pedagoga, e também ela deve ter visto a didática de Comênicos, né? Que a didática seria uma grande arte de ensinar e que existia um único método para todas as ciências. E aí, quando você começa a ensinar matemática, língua portuguesa, história, geografia, você começa a perceber que há uma particularidade em cada uma dessas coisas, porque você não só ensina, você ensina alguma coisa, e essa alguma coisa interfere no formato que você ensina. Aquilo que você ensina, ela tem uma forma, um modelo de pensar. Então, conforme você vai avançando, e hoje em dia, aí eu coloco isso, né, que as pessoas conseguem entender que cada indivíduo adquire conhecimento de uma forma particular e que esse estudo deve estar adequado a esse conhecimento que você vai ensinar. Certo? Então, você tem um objeto que você vai ensinar e ele tem que estar adequado, né, a como você vai trabalhar ele. E aí é que surge, né, dentro na França, uma linha de pesquisa que seria a didática da matemática. E a partir da didática da matemática, nós vamos ter diversas formas de pensar e de trabalhar, e outras pessoas que refletem sobre a questão do ensino da matemática. E é nesse sentido que Brousseau ele começa a olhar. Ele começa a olhar que existe uma didática que não pode ser aquela que eu poderia aplicar para qualquer disciplina. Eu tenho que ter uma parte específica. E aí ele começa a trabalhar alguns elementos dessa teoria já no início dos anos 70. Né? 1970, no século passado. Veja, mas ele não faz essa teoria, ele não escreve essa teoria e pronto. Né? Ele leva 20 anos carregando essa teoria de elementos, de construtos teóricos, que ele vai para a sala de aula, né? Ele vai para as salas de aula, ele é um professor da educação básica, ele também trabalha junto com a esposa, né? Que é a Nadine Brousseau, eles trabalham juntos dentro da escola com crianças, e ele faz os experimentos, e todas aquelas coisas que ele observa nas salas de aula, ele tem o viés do olhar do pesquisador e ele vai construindo elementos que dão um arcabouço teórico dele para montar a TSD. Então, a TSD, ela não vai ser uma coisa que ela vai e saiu, não. Ela vai levar 20 anos de construção. Então, ela é muito bem feita. E essa coisa muito bem feita, quanto mais tempo você leva amadurecendo, mais robusta ela fica e mais coisas ela pode trazer.
Eu via a TSD, quando eu comecei a estudar a TSD no doutorado, na época do doutorado e do mestrado, que eu não vi isso na graduação, né? Na graduação a gente não discutiu didática da matemática, eu só tive a didática, né, a didática geral. Eu comecei a achar ela muito, talvez tenha sido a forma com que eu tenha lido, muito simplório, né? E um dos elementos que eu peguei melhor dessa teoria das situações didáticas é um elemento que sai dela, né? Que é um fenômeno que o Rousseau percebe, que é o fenômeno didático do contrato didático, né? Dentro da TSD surge esse fenômeno. Veja, quando eu falo fenômeno, é porque é um fenômeno. Ele acontece. Contrato didático acontece. Eu não construo o contrato didático. Não é uma construção do professor. Ele existe. Ele existe. É como se fosse a chuva. Ela existe. A gente não pode dominar. Ele existe. O que eu posso tentar é ajustar esse contrato didático. As ações que eu vejo na sala de aula, quando eu coloco o óculos no contrato didático, eu vejo certas coisas acontecendo. É nesse sentido que existe, né? Você querer estabelecer, botar regras, como algumas vezes acontece em algumas salas de aula que eu já tenho visto, que o professor, no primeiro dia de aula, principalmente da educação do ensino fundamental nos anos iniciais, que bota lá um cartaz bem grande, contrato didático. Bom, aquilo não funciona. Aquilo não funciona, porque o contrato didático é dinâmico, ele vai depender das crianças, ele vai depender do entendimento que as crianças vão ter do conteúdo, enfim. Ele transborda de coisas, ele não funciona dessa maneira, você estabelecendo ele como se fosse um contrato de compra e venda, não é. Ele é dinâmico, né? Eu não vou falar aqui sobre o contrato didático, né? A gente pode até um dia conversar sobre os fenômenos didáticos, né? Contrato, transposição, a gente pode marcar um dia. Hoje eu só vou falar da TSD mesmo, né? Que ela já é bem ampla e é bem grandona, né? Ele desempenha, aí, voltando, né? O contrato didático ele vai desempenhar um papel central para a construção das situações de ensino dentro da matemática. Ele vai ser o que vai permear, o que vai conduzir para cada sala de aula ter um elemento diferente, distinto, é como você controla essa sala de aula e como é que você entende e tem as expectativas pelo outro. Vai ser pelas expectativas que você tem pelo outro que você vai tomar determinadas escolhas, determinadas decisões, e aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que você vai tomar algumas decisões que vão caracterizar esse contrato didático que você vai estabelecer. Tá certo? E aí tem um outro ponto que eu peguei lá, que o Rousseau traz, é que em uma situação de ensino, o aluno deverá resolver uma tarefa de acordo com as informações que são disponibilizadas e pelas condições que são impostas pelo professor, os quais são o modo do professor ensinar. Ou seja, isso aqui está atrelado com a questão do contrato didático. A esses hábitos, né, que são do professor, que são esperados pelos alunos, e os comportamentos desses alunos, que são esperados pelo professor, é que a gente vai definir o contrato didático. Então, eu trago aqui uma pincelada do que é o contrato didático, mas tem mais coisa, né, tem mais elementos que compõem o contrato didático, mas seriam isso. Seriam as condições e restrições que o professor tem para montar aquela situação ou aquela tarefa que o aluno vai ter que resolver. Então, dentro daquela situação que eu vou propor para aquele aluno, para aquela criança, ou para aquele adolescente, para aquele adulto, eu vou colocar condições e restrições para ele poder resolver. E isso vai estar enraizado pelo que o professor entende como é o modo dele de ensinar. Então, disso tudo aí, é o que o Rousseau vai observando e vai construindo a sua teoria.